Hoje vamos falar sobre ângulos. O que é um ângulo? Um ângulo é a região formada por duas semirretas que têm a mesma origem, ou seja, que iniciam no mesmo sítio. Então, imaginemos esta semirreta e temos esta semirreta. Elas iniciam no mesmo sítio. Este é o vértice, onde elas se unem. E então, aqui forma um ângulo. Temos o ponto B e temos o ponto A. E aqui, por exemplo, podemos ter o ponto O. Então, se nós quisermos ver o ângulo, como é que nós fazemos a nomeação do ângulo? O ângulo será do ponto B, ou ponto O, que é onde elas se unem, ou ponto A. Então, o ângulo é B, O, A. E se nós quisermos ver os lados? Ora, os lados vai daqui, aqui, e daqui, aqui. Então, os lados há de ser do O ao A e do B ao O. E do B ao O. Então, será do O ao A e do B ao O. E se quisermos o vértice? O vértice está aqui, onde elas se unem. Portanto, o vértice será o O. Porque o vértice é o ponto onde duas semirretas, que é esta mais esta, se unem. Portanto, aqui temos duas semirretas. Ou seja, esta e depois esta. Então, e agora vamos ver quais os exemplos de tipos de ângulos que temos. Então, os ângulos classificam-se de acordo com a sua amplitude. E o que é a amplitude? A amplitude é este ângulo que ele forma, que as duas semirretas formam. Isto é a amplitude. Eles classificam-se de acordo com a sua amplitude. E a medição desta amplitude é feita em graus. E é a distância que vai daqui a aqui em graus. Então, podemos ter um ângulo reto em que as semirretas estão perpendiculares, ou seja, as semirretas estão assim, e que forma aqui um ângulo de 90 graus. Ou seja, se tivéssemos o ponto A, o ponto B e aqui o vértice, entre o A e o B, forma um ângulo de 90 graus. E tem duas semirretas, esta mais esta, que são perpendiculares. Ou seja, e quais são os lados do ângulo? É do A ao O, que é o vértice, e do O ao B. Depois temos os ângulos agudos. O ângulo agudo, ou seja, é o ângulo soneca. Por que o ângulo soneca? Parece que está a querer deitar-se, está cheio de sono. Então, temos o ângulo esta semirreta mais esta. Ele está a querer deitar-se, ou seja, está aqui todo pendido, está cheio de sono. Este ângulo forma entre os seus dois pontos um ângulo menor que 90 graus. Ou seja, o ângulo agudo, que é o ângulo soneca, ele forma um ângulo com menos de 90 graus. A sua amplitude é inferior, é menor que 90 graus. Portanto, está assim um bocadinho deitado para a frente. Depois temos o ângulo obtuso. O ângulo obtuso é o ângulo bêbado. É o ângulo que está a cair para trás. Parece que está bêbado. Então, ele forma aqui um ângulo que é superior a 90 graus, porque 90 graus é o ângulo reto. Este está para trás. Então, é maior que 90 graus o ângulo que ele forma aqui. A sua amplitude, então, que é aqui, temos o ponto A e o ponto B, e tínhamos aqui o vértice, que é onde as duas semirretas se unem,
e ele forma este ângulo. As retas aqui não são perpendiculares, tanto como no ângulo soneca, o ângulo agudo. As retas também não são perpendiculares. Depois temos o ângulo raso. Esse é o ângulo dorminhoco, porque é o ângulo que está deitado, parece que está numa cama. Imagina que temos aqui o vértice, temos esta semirreta e depois temos esta semirreta. Ou seja, temos aqui a semirreta A e temos a semirreta B. E o que é que ele forma? Ele forma aqui um ângulo de 180 graus. Ele forma esse ângulo de 180 graus. É o ângulo dorminhoco que está a dormir na cama todo deitado. E temos o ponto, os lados são o ponto A ou O e o ponto B ou O. Eles estão em linha reta. E depois temos o ângulo giro, que é o ângulo bola. Esse ângulo bola tem 4 semirretas que se unem através do vértice, do mesmo vértice. Ou seja, o ângulo bola temos uma semirreta, depois vamos ter a outra semirreta, que vamos ter outra reta, que daqui aqui é uma semirreta, daqui aqui é outra semirreta, daqui aqui é outra semirreta e daqui aqui é outra semirreta. E onde é que temos o vértice? O vértice temos aqui neste ponto, é onde elas se unem. As 4 semirretas se unem. E o ângulo bola, porque forma 360 graus. Portanto, este ângulo é 360 graus. Ou seja, daqui, aqui, e daqui, aqui, e depois daqui, aqui, ele forma um ângulo. Ele forma um ângulo bola e aqui temos os diferentes pontos do ângulo. Então, chamamos o ângulo agudo do ângulo soneca, que é o que está meio deitado. O ângulo obtuso, chamamos-lhe o ângulo bêbado, para cair para trás, parece que está bêbado. E o ângulo raso, chamamos-lhe o ângulo dorminhoco, porque está deitado, como se estivesse numa cama. E o ângulo giro, chamamos o ângulo bola, que faz uma bola. Então, se neste ângulo agudo nós quisermos identificar quais são os lados, então, qual é que acham que são os lados? Então, o lado é o lado A, O, I, B, O. O O é o vértice. E se neste ângulo quisermos, o ângulo obtuso, se quisermos identificar quais são os lados, há de ser A, O, B, O, em que o O aqui é o vértice. E qual é, ou seja, qual é o ângulo? O ângulo é AB. Ou seja, o ângulo faz isto, vai do ponto A ao ponto B. O ângulo é AB. Aqui a mesma coisa, o ângulo é o ponto A ao ponto B. Se nos perguntarmos para ordenar por ordem crescente os ângulos, o que temos que fazer? Ou seja, a ordem crescente é do mais pequeno para o maior. Então, qual é o ângulo que tem a amplitude menor? O ângulo que tem amplitude menor é o ângulo reto. Então, do maior para o mais pequeno, qual é que seria? É o ângulo, este seria o primeiro, é o ângulo reto. A seguir aos 90 graus, a seguir aos 90, o ângulo, ou seja, o ângulo que é menor, se ordenarmos do menor para o mais pequeno, o ângulo que tem menor que 90 graus é o ângulo agudo. Este é que é o primeiro, eu peço desculpa, este é o que é o primeiro ângulo agudo. Depois temos o ângulo de 90 graus, que é o ângulo que vem a seguir, por ordem crescente. E depois temos o ângulo que é superior a 90 graus, que é o ângulo que temos o ângulo obtuso, que ele tem, como está deitado para trás, que é o ângulo bêbado, ele é superior
a 90 graus. Depois a seguir temos o ângulo do minhoco, que é o ângulo que tem 180 graus. E por fim temos o ângulo bola, que forma 360 graus. Então, se ordenarmos por ordem crescente, o primeiro é o ângulo agudo, o segundo o ângulo reto, o terceiro o ângulo obtuso, o quarto o ângulo raso e o quinto o ângulo giro. Agora, se quisermos, por exemplo, traçar uma reta para identificarmos e criarmos ângulo. Nesta reta podemos verificar que temos aqui um ângulo agudo, que forma menos que 90 graus. Podemos ter um ângulo reto, que forma 90 graus. Tem aqui o vértice no ponto E, em que as duas retas unem. Podemos ter aqui o ângulo raso, que tem aqui o vértice. Agora, se nos apresentarem um relógio e através dos ponteiros do relógio conseguimos obter ângulos. Imaginemos este, em que temos aqui, podemos ter 12 horas e 15 minutos, ou podemos ter 3 horas. Aqui tem duas retas perpendiculares e forma um ângulo de 90 graus. Imaginemos que temos 9 horas e 10 minutos. Aqui forma um ângulo obtuso. Imaginemos que temos 12 horas e 30 minutos. Aqui forma um ângulo raso. Imaginemos que, por exemplo, outro que podemos ter outro ângulo obtuso, que seja, por exemplo, 9 horas e 25 minutos. Podemos ter ainda um ângulo agudo. Imaginemos que são 3 horas e 10 minutos. Vamos ter um ângulo agudo. Quando o relógio estiver nas 12 horas ou 24 horas, temos o ângulo bola, o ângulo giro. Portanto, através do relógio conseguimos obter vários ângulos. Não se esquecer que os ângulos medem-se conforme a sua amplitude. O ângulo raso tem 90 graus, o ângulo agudo tem menor que 90 graus, o ângulo obtuso é superior a 90 graus e temos o ângulo raso e o ângulo giro, que tem 360 graus.